Salmo 2. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor, alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo 2 é um salmo falando do reinado de Davi, no entanto, é um salmo messiânico. O que é um salmo messiânico? Um salmo que fala do Messias, aquilo que ainda iria acontecer. Ungido é o Messias, que é Jesus. Mas o Salmo 2, ele começa falando em que as nações se enfurecem. Nós sabemos que as nações se enfureceram. No caso, quando Jesus veio como rei, não foram as nações, mas foram as pessoas. Tanto que ele foi para a cruz do Calvário, porque as pessoas não aceitaram o seu reinado, porque queriam que não fosse um reinado de um Messias que ainda não seria como eles imaginavam. Não era o Messias humilde que iria para a cruz do Calvário. Eles queriam o Messias que derrotasse Roma. Mas, então eles se revoltaram e Jesus foi crucificado. Mas esse era o plano perfeito de Deus, estava no controle de Deus. No entanto, o Salmo fala justamente dessa posição, Davi e os seus descendentes, que não adianta se rebelar, é o que Deus estipulou. Nós vemos até hoje que Israel, para sobreviver, tem que enfrentar a fúria das nações. Mas voltando para o Messias, aqui está falando que o ungido de letra maiúscula, para você ficar bem ciente que está falando de Jesus e do Messias. E está falando que quem é que quer se rebelar contra Jesus? Nós estamos falando do reino espiritual. Sabemos que antes mesmo das pessoas entenderem quem era Jesus, o diabo entendeu que ele era o Filho de Deus e por isso ele quis destruí-lo. Achou que a cruz do Calvário o destruiria. Se rebelaram e colocaram na mente daquelas pessoas, incitaram aquelas pessoas a tomarem aquela decisão. Mas Deus tem, como eu disse, Deus tem tudo no controle e a cruz era o plano perfeito de Deus. É o plano perfeito de Deus. Então Deus se riu. Imagina, o diabo dizendo: matei o ungido de Deus. Destruí e ainda levei para as profundezas da terra. E Deus, no seu trono, rindo: esse é o meu plano perfeito. Desde Gênesis, eu disse que você feriria o calcanhar do descendente, mas o descendente pisaria na sua cabeça. Se cumpriu, é a cruz do Calvário. O que você achava que a cruz que era ferida mortal? Não, a cruz é a vitória. Por isso que Deus se riu.
quando o inimigo achou que tinha derrotado o herdeiro de Deus. É só você ler o Salmo 22, ali mostra o que o inimigo pensava no momento em que Jesus estava na cruz. Bom, mas aqui fala mais. Aqui fala do amor de Deus, falando do que Jesus falou o tempo todo. Ele disse, olha, eu vim aqui para mostrar o Pai para vocês e agora vocês podem ser adotados, como o recado que ele deu para Maria Madalena. Diga aos meus irmãos que o meu pai e o seu pai, veja a diferença. Antes ele tratava os discípulos como servos, amigos, discípulos, mas agora os chama de irmãos, porque através da cruz ele pôde aconteceu a adoção e agora podemos dizer Abba Pai. Então aqui está falando do filho, é o amor, o relacionamento do pai com o filho, que era unigênito e se tornou primogênito. E o Senhor fala no versículo 8, algo que eu oro, você pode orar. Senhor, dá-me as nações como herança. É claro que fala de Jesus, que reina sobre o mundo e que ele voltará para reinar com um cetro de ferro. Antes ele vai derrotar todos os seus inimigos quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e depois vai reinar durante o milênio. Mas ele está falando para mim e para você que nós podemos pedir as nações como herança, porque para obedecer o ID e ir pelas nações, principalmente para os lugares onde o Evangelho é tão pouco pregado, aonde na janela 10x40, aonde há cristãos perseguidos, pessoas que quando conhecem a verdade, elas se tornam perseguidas, que possamos pedir as nações como herança. E o Senhor, ele ainda fala, ele termina falando uma bênção. Ele está falando, olha, beijem o meu filho, ou seja, adore, respeite, porque essa é a minha vontade, foi assim que eu estabeleci. E ele termina falando uma bênção linda, bem-aventurado, feliz é todos os que nele se refugiam. Ou seja, Jesus, o nosso Messias, é o nosso abrigo, o nosso lugar secreto, nossa torre forte e nossa segurança. Que Deus te abençoe e voltando amanhã para ler o Salmo 3.